Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de saúde do idoso. Sou o professor Marcos e nós vamos conversar hoje sobre avaliação física e funcional do idoso. Bom, para iniciar o nosso bate-papo, esse conceito um conceito muito importante que precisamos ter é o conceito de bem-estar e funcionalidade, que na perspectiva do idoso eles se equivalem. Representam o que a gente já discutiu em sala de aula, a capacidade de ter autonomia e ter independência. Conceitos já devem estar bem claros, né? O que é autonomia, o que é independência, a gente vai rever rapidamente. E quando se pensa em avaliar o idoso, o objetivo é avaliar esses dois domínios para a manutenção da saúde do idoso. E saúde do idoso, revendo o conceito de saúde do idoso, é a capacidade de manter a funcionalidade, não é ausência de doença, não é pensar em não ter condições de saúde como hipertensão, diabetes, uma osteoartrite, isso pode estar presente e o idoso se considera extremamente saudável. Por quê? Ele considera que mantém as suas atividades. Para manter as suas atividades, nós pensamos nos domínios autonomia e independência, que esse fluxograma organiza bem essa ideia. Então, no topo, nós temos a ideia, né, o tópico objetivo saúde, depois o que ela representa, né, que é a funcionalidade, e aqui a autonomia, capacidade de viver sob suas próprias regras, e independência, que é a capacidade de realizar as tarefas e o desejo, voltado no aspecto motor e a capacidade de comunicação. A autonomia, você tem a cognição e o humor. Então, se o objetivo é avaliar a saúde do idoso de maneira global, nós temos que avaliar o domínio da autonomia pela cognição e pelo humor. Então, identificar instrumentos de triagem, né, porque não é de diagnóstico, um instrumento de triagem que mostra como que está o perfil cognitivo do idoso e como que está o estado de humor dele. Bom, na educação física é muito forte aspectos relacionados com as capacidades físicas, né? A mobilidade, e dentro da mobilidade você tem força, você tem capacidade aeróbia, você tem a capacidade de equilíbrio, acoplamento, diferenciação, né? Que são as capacidades coordenativas. Um outro ponto de avaliação que não é tão frequente na educação física é a avaliação da visão, da audição, através de testes relativamente simples e funcionais que permitem perceber se o idoso tem a capacidade de expressar seu desejo, né? Se é capaz de ter a funcionalidade dos órgãos. Bom, o objetivo final é que esses domínios permitam a realização das atividades de vida diária, básicas. Quer dizer, é o autocuidado, é o nosso extremo esquerdo aqui, o autocuidado. A higienização, alimentação, deslocamento dentro de casa, atividades básicas. Se permite atividades instrumentais, quer dizer, um cuidado com a casa, uma tarefa de ir até a padaria, ir até a igreja, domínios próximos da região onde moram, excelente. Mais uma conquista. E se o idoso permanece com atividades avançadas, atividade de trabalho, atividades lúdicas mais vigorosas, capacidade de viagem, então isso melhora muito a sua saúde, porque é a representação da sua funcionalidade. Lembrando que ele pode tomar 5, 6 medicamentos, realizar todas essas atividades e se considerar extremamente saudável. A busca constante, né, a ideia constante de avaliar os domínios de autonomia e os domínios de independência, nós temos que pensar em evitar situações geriátricas, né, síndromes geriátricas que levam à perda da saúde, à perda da funcionalidade e, consequentemente, à perda da saúde do idoso. Então, nós temos as síndromes clássicas da geriatria, que é a incapacidade cognitiva,
a instabilidade postural, a imobilidade, a incontinência esficteriana e a incapacidade comunicativa, né? Todas essas condições impactam diretamente nas AVDs, atividades da vida diária, tanto básicas quanto instrumentais e avançadas. Considerando que essas condições impactam na funcionalidade, vão reduzir a saúde do idoso, vai agravar o quadro de condição de saúde do idoso. Uma outra síndrome geriátrica recente, que foi incluída recentemente pelas condições sociais do Brasil, é a insuficiência familiar. Quer dizer, a família não consegue cuidar do idoso e, consequentemente, essa falta de cuidado, essa falta de apoio familiar leva a uma série de condições de saúde que causam a perda da funcionalidade. E, dessa forma, impactando nas atividades da vida diária. Bom, feito essa introdução, pensando qual que é o objetivo de avaliar um idoso, quais são os domínios que devem ser considerados para avaliar um idoso? Cognição, humor, mobilidade e comunicação. Pensamos também como classificar a capacidade funcional do idoso. A classificação é importante para você desenvolver o plano de cuidado, para você desenvolver o prognóstico, como que você vai trabalhar as atividades para essa pessoa idosa. Quais são as características, né? Quais são as classificações que nós temos? Bom, a classificação clínico-funcional dos idosos dentro da saúde pública, nós temos o idoso robusto, o idoso frágil de alta complexidade e o idoso em fase final de vida. A educação física, particularmente, nós vamos trabalhar com o idoso robusto e o idoso frágil, que nós vamos conversar quais são as características. O idoso frágil de alta complexidade, o idoso em fase final de vida, temos outras profissões que desenvolvem atividades que podem manter a melhor qualidade de vida ou proporcionar cuidados paliativos para que a pessoa possa viver esse momento da vida. Então, o idoso robusto. Idoso robusto eu tenho certeza que vocês encontram nas academias que vocês trabalham. São idosos com vitalidade, são idosos que mantêm as atividades laborais, muitas vezes atividades importantes, sociais, podem apresentar doenças crônico-degenerativas, uma hipertensão, uma diabetes, uma osteoartrite leve, mas de forma alguma essas condições impactam as atividades do dia a dia e atividades avançadas. São realmente um grupo de idosos que ou envelheceram fazendo exercício físico ou vão iniciar o exercício físico com boas condições de evolução. Mesmo tendo as condições, mesmo sendo hipertenso, é óbvio que a gente vai estudar como prescrever para o idoso hipertenso, porém a hipertensão, o exemplo que eu estou citando, não impede de forma alguma a organização e a metodologia do treinamento desse idoso. Esse idoso robusto, o treinamento dele está bem próximo do treinamento de um adulto jovem maduro, de 40, 50 anos de idade. Está bem próximo, um idoso com bastante capacidade de adaptação. No próximo momento, a gente tem aqui o idoso frágil, ou o idoso que está em risco de fragilização. Então, ele tem algumas características, né, precisa de alguns cuidados, pode ter na academia convencional, mas normalmente é um idoso que mais para o personal trainer, atendimento domiciliar, estúdio, pequenos grupos, atividades coletivas de grupos reduzidos, mas nada impede de estar na sua academia. São idosos com idade acima de 80 anos, né, um número maior de medicamentos e patologias associadas, um cuidado maior na nutrição, sofre internações com maior frequência e às vezes também pode ter falta de suporte familiar. Bom, esse idoso é o idoso em risco de fragilização.
muitas vezes já tem a sarcopenia instalada, uma redução expressiva da massa muscular, e ele já não faz atividades instrumentais ou atividades avançadas. É o idoso que domina o ambiente residencial dele, né, a casa, tem um autocuidado preservado, toma banho sozinho, faz sua higiene sozinho, porém ele ainda já não faz mais atividades avançadas, às vezes não faz nem a compra da casa. Tem muito que o benefício do exercício de força, os exercícios coordenativos, ele tem bastante benefício. A educação física tem grande intervenção nesse perfil de idoso. O idoso frágil, ele é um atendimento multidisciplinar. Dificilmente a educação física vai atender um idoso frágil isoladamente. Vamos atender junto com a participação de um geriatra, muitas vezes com um colega fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, um psiquiatra, um psicólogo, porque vários domínios podem estar comprometidos e, consequentemente, precisa de uma atenção multidisciplinar para cada núcleo, para cada domínio. Nós temos aqui idosos com condições de saúde bem já diagnosticadas, né, incapacidade cognitiva, instabilidade postural, que são as quedas, a imobilidade, às vezes o idoso cadeirante, o idoso acamado, incontinências, né, incapacidade comunicativa. Profissionais de educação física atuam dentro da equipe de saúde da família, atuam dentro de hospitais, vão ter participação efetiva no cuidado desse idoso. É o idoso com declínio funcional estabelecido e incapaz de gerenciar sua vida, em virtude da presença de incapacidades únicas e múltiplas. O que é importante na perspectiva da avaliação física e funcional do idoso? Você tem esse contínuo aqui, né? Esse contínuo, que é essa escala da vitalidade até a fragilidade. O que eu quero sensibilizar vocês? Se você receber um idoso que está no domínio robusto e vai cuidar dele, então ele tem 70 anos, se você vai ser personal dele, é importante a sua avaliação contínua para que você possa identificar situações de risco de fragilização. Você tem que ser um profissional dentro da área da gerontologia capaz de identificar quais são as chances do idoso robusto se tornar frágil. Porque aquele idoso de 75 anos que vai na sua academia pode pegar uma pneumonia, da pneumonia ele fica afastado, perde a força muscular, perdendo a força muscular ele tem maior chance de cair, caindo ele sofre condições, né, uma fratura, e assim é um ciclo que leva o idoso, e o discurso que a gente vê das pessoas ao redor é, pô, meu avô estava tão bem, e de repente fez 75, fez 80, tudo piorou. Na verdade, nós temos que ficar atento aos fatores de risco para fragilizar, né, para fragilidade. E com isso, a avaliação contínua não é a mesma avaliação convencional de uma academia. Você tem que ficar atento no domínio cognitivo, no domínio do humor, da comunicação e da mobilidade para conseguir ver quais desses domínios estão começando a falhar e, consequentemente, aumentando a chance da perda da autonomia e da independência. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação com a pessoa idosa numa entrevista, né? Como que você faz uma entrevista com a pessoa idosa para extrair as informações necessárias para um cuidado adequado. Forte abraço e até a próxima aula.